Boa tarde. Nosso assunto de ciências de hoje é alimentação saudável. Alimentação saudável significa ter uma dieta equilibrada ou balanceada e pode ser resumida por 3 princípios: variedade, moderação e equilíbrio. O que significa isso? Variedade. Você não pode comer só um dos grupos dos alimentos. Você precisa ter uma alimentação variada. Todos os grupos de alimentos na sua alimentação. Moderação. Não pode comer demais um alimento só ou vários alimentos, nem de menos. Você tem que comer moderadamente. Tem que comer para suprir o gasto da energia que você vai usar. Mais que isso gera obesidade, menos que isso gera desnutrição. E equilíbrio. Equilíbrio é você controlar a quantidade e a qualidade dos alimentos que você vai consumir. A qualidade do alimento é muito importante. Você precisa ver, você tem que ver se está bom para o consumo, dá preferência para frutas, legumes e verduras frescas, olhar a data de validade, diminuir a quantidade de alimentos processados na nossa alimentação, porque se você ingerir só um tipo de alimento, dá um desequilíbrio, você fica com sobrecarregado o organismo com algum grupo do alimento e falta outro. Os grupos de alimentos da pirâmide, nós vamos falar, então, para resolver essa questão do desequilíbrio da alimentação, os Estados Unidos lançou a pirâmide alimentar. E nessa pirâmide está determinado as quantidades, as porções para adultos. Lembrando que essa pirâmide é para adultos. Então, o primeiro grupo de alimentos que nós temos na pirâmide são os carboidratos, que é formado pelos pães, os cereais, ou seja, arroz, pelas massas, os biscoitos, bolos, essas coisas assim, processadas. A farinha de trigo, tudo entra nesse grupo alimentar aí. Eles são chamados de alimentos energéticos, ou seja, os carboidratos fornecem energia. O segundo grupo, dos vegetais e legumes. Esse grupo, o segundo e o terceiro, são chamados de reguladores, que tem as frutas, legumes e verduras. Quarto grupo, leite e seus derivados, queijo, manteiga, iogurte. Tá também no grupo dos energéticos, tá? Também fornece energia. 6. Grupo das leguminosas e oleaginosas. Grupo 7. Óleos e gorduras. Grupo 8. Grupo dos açúcares e doces. Aqui nós temos a pirâmide alimentar. Como vocês podem ver, a base da pirâmide estão aí os carboidratos. O carboidrato é o grupo primeiro, é o que fornece energia. Então, geralmente, é a maior quantidade de alimentos que vem. E aí, na pirâmide, vocês podem ver a quantidade de porções diárias de cada grupo. Todos aqueles alimentos que eu falei estão aí, os 8 grupos dos alimentos: carboidratos, legumes e verduras, as frutas, aí o leite, o queijo, o iogurte, as carnes, os feijões, os óleos e, por último, aí, os açúcares. A alimentação saudável é necessária para mantermos a nossa saúde. Um fator que é muito importante também, gente, é sol. O sol é fonte de vitamina D. Nesse momento de pandemia, seria muito interessante aumentar um pouquinho a exposição ao sol, porque a vitamina D reforça nosso organismo, combate as doenças, deixa nosso organismo mais fortalecido.
O grupo dos pães, cereais, massas e vegetais. Esses alimentos são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso organismo e, por isso, devem ser consumidos em maior quantidade. O ideal é consumir cerca de 6 a 11 porções de carboidratos por dia. Grupos dos vegetais e grupos das frutas. Esses dois grupos apresentam funções semelhantes, chamados de alimentos reguladores. Eles são muito importantes, pois fornecem todas as vitaminas e minerais que nós necessitamos. Além disso, são ricos em fibras. Devemos comer de 3 a 5 porções de vegetais e de 2 a 4 porções de frutas todos os dias. Mas não é sempre a mesma fruta, de frutas variadas, porque cada uma fornece um tipo de vitamina e um tipo de mineral para manter nosso organismo equilibrado. O grupo dos leites e derivados são importantes fontes de cálcio e também nós devemos consumir de 2 a 3 porções diárias. O cálcio fortalece nossos ossos e dentes, então é muito importante. Por quê? Os ossos sustentam nosso corpo. Então, nós precisamos de manter a saúde dos ossos também. O grupo das carnes e dos ovos é a principal fonte de proteínas. Isso também as carnes devem ser consumidas, carnes magras, deve ser um consumo moderado de carne vermelha. Devemos, ao longo da semana, mesclar entre peixe, ovos, frango, não só o consumo de carne vermelha, que também pode atrapalhar se você comer só carne vermelha em uma quantidade muito grande. Por isso que está escrito que tem que ter moderação, também atrapalha. Vejam também a importância da água. A água é essencial para a nossa vida. Como vocês já sabem, 70% do nosso organismo é composto de água. E sem água fica difícil, não tem vida. Ela não entra no grupo da alimentação porque a água não tem vitamina. Mas a água tem minerais e é essencial para a nossa vida. Aí está escrito no mínimo 8 copos de água, mas aí depende da quantidade de massa corpórea. Quando você tem um peso mais elevado, você precisa de uma maior quantidade de água. Então, variar não apenas o tipo de frutas, legumes e verduras que você vai comer. O prato precisa ter cores diferentes, ou seja, vários grupos, folhas verdes escuras, amarela, branco, todas as cores dos alimentos. Uma alimentação equilibrada significa que tem variedades. Comer moderadamente os alimentos gordurosos, as frituras, doces e sal. As gorduras, gente, elas são importantes porque elas transportam as vitaminas do complexo B. A vitamina do complexo B nos auxilia, trabalha diretamente também no sistema nervoso central e reforça também nossa imunidade. Só que não precisa de uma grande quantidade de gorduras. Os alimentos processados, que têm grande quantidade de gordura, fazem muito mal para a nossa saúde. No topo da pirâmide, ou seja, que está dividido entre as gorduras e os doces, aqui no topo da pirâmide, doces são açúcares que são transformados em carboidratos simples. Ou seja, os doces não têm nutrientes, eles têm sabor, eles são gostosos. Os sorvetes, o bolo de chocolate, aqueles recheios, eles são muito, assim, saborosos, mas não tem nutrientes, então deve ser consumido em pequenas quantidades e o menor número de vezes. Você não pode comer o tempo inteiro